Boa noite, pessoal, beleza? Então, é o seguinte, eu vim mostrar aqui como é que tá ficando o sistema, porque como vocês sabem, de acordo com a mudança que a gente teve que fazer no banco, com o conselho da Larissa e tal, eu tive que adaptar o sistema para ficar de acordo com o banco. Então aqui a gente tem o DER, eu tenho que arrumar aqui o muitos para um para muitos, etc. Isso aqui está errado, tem que apagar. Vou ter que acrescentar alguns atributos que eu coloquei, mas está basicamente assim. Aqui está o DER, aqui está o MRN e o sistema, como é que funciona? Aqui a gente tem um banco de dados chamado Infotech, que tem a tabela cliente. Deixa eu entrar aqui. Já tem alguns registros meus aqui. Tabela cliente, tabela funcionário e tabela serviços e tipos. O tipo de funcionário, eu coloquei aqui um ID tipo. Se ele for ele é um funcionário atendente, um funcionário simples. Se ele for 2, ele é um funcionário administrativo. Então aqui a gente tem a tabela funcionário. Se a gente entrar aqui, a gente tem um funcionário padrão aqui. No caso aqui eu coloquei aqui Guilherme, com essa senha aqui. E o ID tipo, que é a chave estrangeira aqui, eu coloquei 2, ou seja, ele é um usuário administrador. O usuário administrador, ele pode cadastrar novos usuários administradores ou usuários simples. Então aqui a gente tem um usuário simples, que é o Guilherme F, que tem aqui o ID tipo 1. Então eu especifiquei, se ele for 2, ele é administrador. Se ele for 1, ele é um usuário normal, um funcionário normal, um atendente, digamos assim. Então aqui a gente tem aqui a cara do inicial. Só que agora, pessoal, o que eu fiz aqui de modificação com o banco? Porque é o seguinte, se eu colocasse aqui só o solicitar serviço e preenchesse lá, enviasse lá e aparecesse uma mensagem, aguarde contato, o cliente, no caso, ele vai ficar muito às escuras. Ele não vai saber direito quando ele vai ser atendido, por quem ele vai ser atendido. Então eu decidi melhorar algumas coisas aqui. Lembrando, eu ainda não concluí, eu tenho que adicionar algumas coisas aqui, que eu vou estar explicando para vocês. Então aqui a gente tem login, a gente tem cadastrar. Aqui é a área do cliente, pessoal, não é a área administrativa. Então eu posso vir aqui em cadastrar. Aí eu vou colocar um nome aqui, posso colocar aqui Guilherme, Fernando, telefone, CPF, tem que ser um CPF válido. Por exemplo, se eu colocar aqui qualquer coisa que nada a ver, colocar aqui uma senha, tentar cadastrar, informe um CPF válido, ele não vai deixar cadastrar. Então vou gerar um CPF válido aqui, gerar CPF válido. Se não for um CPF válido, ele não vai deixar cadastrar. E também, se eu não preencher nenhum campo aqui e tentar cadastrar aqui, preencha todos os campos. Então o sistema ele já está um pouco inteligente. Então vou gerar um CPF aqui para a gente cadastrar um novo cliente, digamos assim. Então vou gerar um CPF aqui, vou copiar isso aqui e vamos cadastrar. Eu vou colocar aqui, Silva, telefone 99652013. Vou jogar o CPF aqui, 100 pontos, pessoal, não pode ter ponto. E a senha eu vou colocar aqui 123. Enviar. O cadastro efetuado com sucesso. Ele já redireciona para a página de login. Então se eu colocar aqui Silva, colocar aqui 123, ele vai entrar aqui na área do cliente. Aí aqui eu posso solicitar serviços. E já aparece aqui, bem-vindo Silva. Então ele pega aqui o nome do usuário logado, solicitar serviços e sair. E nisso ele volta para o início. Então vou solicitar um serviço aqui. Se eu colocar aqui, Silva, por exemplo, colocar um telefone aqui e colocar um CPF que diferente do que eu coloquei aqui,
ele não vai deixar eu fazer o pedido. Para mim fazer o pedido, solicitar o serviço, eu, como cliente, eu estou logado na minha conta, então eu tenho que colocar o CPF que eu utilizei para criar a conta, porque senão ele não vai deixar. Então vou colocar aqui um outro CPF aqui, por exemplo, vou solicitar um serviço aqui, ó, trocar peças. Ó, o CPF deve ser o mesmo que você usou para cadastrar. Então, ó, ele não cadastra. Então agora eu vou colocar aqui o mesmo CPF que eu utilizei aqui para cadastrar. Ele vai deixar cadastrado aí. Então vamos fazer o seguinte, se eu colocar um nome diferente do que eu coloquei aqui, por exemplo, eu como Silva, que cadastrei ali, que estou logado no sistema como Silva, se eu colocar um nome diferente de Silva, ele não vai deixar eu cadastrar. Por exemplo, se eu colocar aqui Fernando no contato aqui, para solicitar o serviço, ele não vai deixar, porque o nome ele tem que ser igual, o nome e o CPF tem que ser igual. Vou colocar aqui, enviar, ó, o nome deve ser o mesmo que você usou para cadastrar. Então eu, como usuário Silva, eu tenho que cadastrar com o nome, solicitar o serviço com o nome Silva, senão não vai dar certo. Então o nome tem que ser igual ao que eu utilizei e o CPF tem que ser igual. Aí ele vai deixar. Ó, enviado com sucesso. E agora, ó, pedidos de serviço. Bem-vindo, Silva. Meus pedidos: nome Silva, CPF e o serviço solicitado. O que eu quero fazer aqui? Eu vou colocar aqui um campo pedente ou atendido. É que quando esse cliente for atendido, o administrador vai colocar como pedido foi atendido com sucesso, digamos assim. Daí ele vai aparecer ali serviço concluído, alguma coisa assim. Eu vou colocar isso daqui ainda, que é uma funcionalidade que eu ainda vou acrescentar. Eu não coloquei ainda porque eu fiquei o dia inteiro trabalhando nisso, quebrando a cabeça até conseguir fazer. Então aqui está mais ou menos o seguinte. Então é assim que funciona a área do cliente. Se eu vir aqui em sair, ele volta para o início. E se eu tentar entrar aqui na área do cliente, colocar aqui área cliente.php, ó, você precisa estar logado para ter acesso a essa página. Ele redireciona para a página inicial. Então essa aqui é a área do cliente. Aí vai ter aqui tipos de serviço. Isso aqui, pessoal, só uma introdução. Aqui eu vou criar uma página, por exemplo, o que é a formatação de computador, o que é limpeza, o que é montar um computador, trocar peça, manutenção, backup, e etc. Então isso aqui só vai ser uma introdução a cada tipo de coisa. O que vale mesmo é o cadastro e o solicitar serviço. Então isso aqui é a área do cliente. Agora vamos para a área administrativa. Então eu tenho aqui, ó, esse formulário aqui, ó, login de funcionário administrador. Isso aqui eu já tenho aqui, ó, um funcionário administrador que chama Guilherme, o ID tipo 2, ou seja, se o ID tipo for 2, então ele é um usuário administrador. Então se eu colocar aqui Guilherme, a senha 1, 2, 3, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, logado com sucesso. Aí eu, como funcionário administrador, eu posso cadastrar um funcionário atendente. Então aqui eu tenho aqui funcionário atendente e funcionário administrador. Então vamos supor que eu queira cadastrar um novo funcionário aqui, administrador. Eu vou dar um nome aqui de... Vou colocar aqui... Oliveira. O CPF tem que ser um CPF válido, então vou colocar aqui, vou colocar esse daqui mesmo. E uma senha. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3. Vou selecionar o tipo de funcionário que eu quero. Lembra, o administrador, o ID tipo é 2. O atendente, o ID tipo é 1. Então vou colocar administrador aqui. Cadastrar.
cadastrado com sucesso. Agora se eu virar aqui e colocar aqui Oliveira 123, ó, logado com sucesso. E ele entra na área administrativa aqui, que tem todos os pedidos dos clientes. Ó, daí aqui eu vou fazer o botãozinho atender cliente, cliente atendido, pendente e por aí vai. Isso aqui eu ainda vou adicionar essa funcionalidade. Então, por isso que algumas coisas eu ainda vou ter que alterar lá no nosso diagrama, no nosso DER, no nosso MRN, MER, por aí vai. Então aqui está a área administrativa. Aqui eu sou um cliente administrador. Se eu entrar aqui, ó, funcionário, para carregar aqui, ó, Oliveira 123, e olha a surpresa aqui, ó, ID tipo 2, ou seja, se ele for 2, ele é um usuário administrador, ele pode cadastrar um funcionário atendente ou um funcionário administrador. Por exemplo, se eu vir aqui, cadastrar funcionário, eu posso, porque eu sou um usuário administrador. Então vou fazer o seguinte, eu vou criar um funcionário comum aqui, um funcionário atendente. Eu vou colocar aqui Pedro, vou colocar um CPF, deixa eu gerar um outro aqui, senha 123, funcionário atendente, cadastrado com sucesso. Vou fazer o seguinte, eu vou entrar na área administrativa aqui e vou sair. Aí eu saí e voltei para o início. Agora eu vou logar aqui como usuário comum. Ó, se eu atualizar aqui, aqui está, ó, Pedro 123, ID tipo 1. Ele é um funcionário atendente, ele não é administrador. Então ele não pode cadastrar novos funcionários. Então se eu colocar aqui Pedro 123, ó, logado com sucesso, ele entra na área administrativa. Só que se eu for tentar aqui, ó, cadastrar um funcionário, ó, área reservada apenas para usuários, funcionários que eu tenho que arrumar, administradores, ou seja, só um funcionário administrador vai poder criar novos funcionários, seja atendentes ou administradores. Então é basicamente isso. Aí eu tenho o login aqui de funcionário administrador. Então é basicamente isso, pessoal. Aí eu tenho que arrumar algumas coisas, etc. Mas eu espero que vocês gostem, espero que esteja certo, porque eu tive que adaptar o sistema de acordo com o banco que a gente teve que mudar, porque senão ia ficar desconexo, então tem que ter lógica. Espero que esteja certo. É isso aí, galera, até mais, falou.